Bem, o assunto hoje ele é bem interessante, né? A gente vai falar sobre os intraterrestres. Meio difícil de falar, né? Então, normalmente nós falamos sobre os extraterrestres, né? A gente fala sempre de seres que poderão vir até nós ou que já estão entre nós, né? A gente sempre tem mais esse cenário, né? Que a gente está mais acostumado. Mas vocês sabiam que existem seres intraterrenos? Pois é. Existe uma teoria chamada de Terra Oca. Pesquisem aí na internet que vocês vão verificar que tem muita coisa a respeito, tá? Então, o que que acontece? As pessoas, elas sempre têm em mente a busca por vidas alienígenas, a questão dos OVNIs, os UFOs, enfim. Mas o que vocês talvez não saibam é que esses seres extras e intras, eles já estão entre nós faz muito, muito tempo. Então, são eles, e a gente sempre vai falar aqui dos seres positivos, seres do bem, né? Que esses seres, eles têm aí uma missão de nos apoiar, de suportar toda essa nossa experiência aqui na Terra e dando para a gente, né, algumas informações, algumas intuições para a nossa evolução. Então, são seres de um conhecimento elevadíssimo, de uma moral, né? São seres que são muito amorosos, eles nos têm com muito carinho. Então, por isso que esse tema de hoje ele é bem interessante. Mas antes da gente entrar aí, né, uma série de questões, que na verdade a gente vai fazer aqui um modelo de perguntas e respostas, tá? Então, peço a todos vocês que acessem crontv.com e vocês terão, né, também como participar de forma interativa, né, fazendo perguntas através do nosso grupo do WhatsApp, ok? Inclusive, gostaria de mencionar alguns nomes, né, de um grupo que vem crescendo cada vez mais. E aqui nós temos, por exemplo, o Vinícius Alexandre, de Santos, nós temos a Ravana Gomes, de Belo Horizonte, temos a Marileide, de Campo Grande, e assim por diante. Tem muita gente boa, né? As pessoas realmente elas estão nos apoiando muito nesse projeto, trocando informações, trocando impressões, fazendo muitas pesquisas. Inclusive a Ravana nos apoiou hoje na pesquisa sobre os intraterrenos. E aqui a gente fez uma chamada no banner, né, falando dos seres intraterrestres, ok? Uma outra coisa, pessoal, se vocês gostam do nosso trabalho, se vocês apoiam o nosso trabalho, existe também no crontv.com um banner onde você pode se tornar um parceiro nosso, tá? E ser parceiro nosso é fazer com que esse canal cresça cada vez mais e que as novas tecnologias nos apoiem, né? Porque muitas vezes a gente tem até uma certa limitação, né, dos recursos que nós temos, mas nós vamos avançar muito nessa questão do canal crontv.com. Eu e a Cris já estamos nessa seara já há algum tempo, né? E a gente conta com o apoio de vocês, ok? Inclusive, para as pessoas que querem fazer anúncios aí através do nosso site, através do nosso canal, mesmo no YouTube, fique à vontade. Também tem um bannerzinho lá que você tenha lá as informações para anunciar aí no nosso canal, tá? Nós temos mais de 5 milhões de visualizações. Esse trabalho foi feito com bastante carinho, né, seriedade pela Cris de Pascoal, e hoje eu faço parte junto com ela desse projeto, estou muito feliz por isso, né? Uma pessoa incrível, e vamos ver se daqui a pouco ela entra aí para falar com a gente, tá? Então, esses são os recados. Outra coisa, esqueci de mencionar, em breve a gente vai fazer o primeiro evento crontv.com aqui em São Paulo, né, presencial, onde a gente vai ter lá um momento de abraçoterapia, né, vai ser ao público, né? Vai ser ao ar livre, na verdade. A gente vai trocar impressões, abraços, a gente vai se conhecer pessoalmente, eu e a Cris, tá? Então, em breve, vocês vão receber aí nos nossos canais, nas redes sociais, o primeiro encontro, a data, né, e o horário que a gente vai se encontrar, ok? Então, vamos lá. Eu vou seguir aqui com as perguntas e as respostas relacionadas a esse tema, e nós vamos começar o seguinte: quem são esses intraterrenos, ou esses seres intraterrestres? Bem, segundo as nossas pesquisas, basicamente, os intraterrenos são oriundos de 2 continentes que não mais existem na superfície, que são os Atlantes e os Lemurianos.
também existem intraterrenos que migraram de outros planetas e que convivem conosco de forma harmônica. Veja bem, pessoal, todos nós já sabemos da história, né? Atlântida e a parte de Lemúria. Então, esses seres que vivem hoje no centro da Terra, eles, além de terem feito parte dessas duas, os dois povos aqui na Terra, né? Também existem seres que vieram de outros planetas e que vivem hoje dentro da Terra, ok? Bem, uma outra pergunta é a seguinte: como é que eles são, né? Como é que são? Qual é a aparência desses intraterrenos? Bem, não há um padrão físico definido com eles, tá? Podendo variar em altura, biotipo e até mesmo de evolução. Existem diferenças evolutivas entre eles, porém, os menos evoluídos, eles são ainda mais evoluídos que nós. Olha que interessante. Ou seja, a casta que tem um perfil menor deles ainda está muito, muito além do nosso conhecimento, da nossa tecnologia, né? Inclusive a parte moral, né? Toda essa questão de seres evoluídos, tá? Todos, sem exceção, são pacíficos e obedientes às leis naturais e, obviamente, às forças superiores. São largamente mais evoluídos em questão de moral, física e tecnológica do que nós, habitantes da superfície. Dominam a energia molecular, atômica e a energia vril. A energia vril é eminentemente telúrica, oferecendo capacidade de curar ou ferir pessoas, levantar objetos e, por fim, a elevação dos próprios para outra dimensão de nível superior. Veja bem, a gente quer muito que essa energia vril seja usada para o bem, né? E, pessoal, fica à vontade, então, de perguntar aqui no nosso grupo, né, no WhatsApp, e façam suas perguntas que eu vou buscar responder aqui para vocês também, ok? Bem, como é que é formado esse planeta interno, né? Porque, na verdade, é um planeta dentro de um planeta, né? Então, olha só, ele é formado por 3 reinos. Os nomes são um pouco difíceis, espero aqui que não errem para vocês, tá? Então, nós temos a Agartha, Badagas e Duat. Então, são 3 continentes dentro da Terra em que esses intraterrenos convivem entre si, ok? Bem, existem cidades nesses reinos? A resposta é sim. São várias cidades interligadas entre si. Esta e outras informações nos foram divulgadas por diversos autores como Francis Bacon, Thomas More, Tommaso Campanella, entre outros. Para vocês terem uma ideia, a Helena Petrova Blavatsky, a grande teosofista russa, refere-se a Shambhala como a capital ou centro do mundo, e o explorador polonês Ferdinando Ossendowski refere-se ao reino de Agartha, habitado por milhões de indivíduos governados por um soberano, Higden Riepo, ou Giepo. Então, ele faz referências a Agartha no seu livro Bestas, Homens e Deuses, mostrando que o povo oriental crê em tal fato, especialmente os hindus, tá? Os tibetanos, mongóis e assim por diante. Bem, agora, uma questão que eu acho bem interessante sobre os intraterrenos é aonde que eles se localizam, né? Aqui no nosso planeta. Então, segundo essas pesquisas, aqui no Brasil eles se encontram, e as cidades têm um nome e a sua localização, inclusive são alguns nomes bem difíceis, tá? Mas é o seguinte, no Brasil, a primeira cidade, aí uma das cidades é a Luz e Amor, que fica no estado do Amazonas, e é talvez a mais importante cidade intraterrestre aqui no Brasil, tá? Nós temos, então, a Odin, né, que é no estado de Amazonas também, a Posside, abaixo das planícies de Mato Grosso, existem 1.300.000 habitantes, tem a Ok, ou Okai, Chapada Diamantina, na Bahia, Stelta, cidade de Domingos Martins, que é o distrito de Pedra Azul, Espírito Santo, e Lerta, cidade de Barra dos Garças, Serra do Roncador, Mato Grosso. Olha que interessante, quantos lugares aqui no Brasil podemos, né, acessar de alguma maneira, ou estarmos próximos dessas entradas, dessas cidades intraterrenas. Quem sabe, se o público assim achar bacana, a gente pode fazer um futurismo, né, ou mesmo um turismo para essas regiões, para a gente sentir um pouco essas energias, e a gente também para fazer nossas palestras, né? Quem sabe a gente pode
realmente ter um passeio assim magnífico, e a gente já sabe aqui, pelo menos nesse hangout, nessa live, que existem essas cidades e estão no Brasil nessas regiões, ok? Bem, as cidades intraterrestres no mundo, ok? Então temos Telos, que fica no Monte Shasta, na Califórnia, Estados Unidos, com 1,5 milhão de habitantes. Tem a Shonche, no Himalaia, a Xinhua, ou Xingava, entre a Mongólia e a China. Vocês me desculpem a pronúncia, porque realmente são nomes tão diferentes, né? Que a gente tem até dificuldades em falar, né? Então, nós temos a Shambhala, né, em Himalaia, temos Erx, na Argentina, Aurora, no Peru, e o Mixtli-Tlan, no Peru. Tá? Então, essas informações constam aí em diversos sites. A gente sempre recomenda que vocês pesquisem. Não acreditem no que a gente está falando, mas pesquisem, porque realmente é um assunto bem interessante, poucas pessoas conhecem, né? Então, a gente sempre vai pedir para os nossos internautas que façam suas pesquisas, ok? Bem, qual é a cidade mais importante dessas que eu mencionei há pouco? Bem, dessas cidades, temos a Telos, né? Será uma das mais importantes, com mais de 1,5 milhão, como dito acima, né? São remanescentes da Lemúria, situada sobre os Montes Shasta, na Califórnia. E o Possídio, por exemplo, tem 1,3 milhão habitantes, né? E também são oriundos da Atlântida, localizada abaixo dos planícies de Mato Grosso, no Brasil. E assim por diante, o que acontece é que a Telos, por exemplo, significa comunicação com o espírito, tá? Tem forma de domo e é formada por 5 níveis. O primeiro nível concentra o comércio, educação e administração, além de um templo, em forma de pirâmide, com a capacidade de 50 mil indivíduos. A ascensão é o objetivo principal da comunidade, onde não há dissensões religiosas de nenhuma espécie, sim compreensão da unidade para os vários planos da eternidade. Toda a população em Telos é vegetariana, desde há 12 mil anos, e ali não existem doenças ou violência devido a isso, contrariamente à população da superfície. A longevidade é uma característica dessa civilização avançada, onde o envelhecimento dos corpos físicos é retardado, podendo viver vários séculos pela sua condição genética. Apesar de não serem imortais, pois isso só é possível no plano do espírito e não da matéria perecível, que é sempre passível de transformação em qualquer dimensão. Então, em Teslo, não existe dinheiro e todas as necessidades básicas dos seus habitantes são supridas pela chamada luta de classes, ok? Ou pela sobrevivência, nem tampouco as desigualdades, sociedades tão comuns na sociedade humana. Então, percebam, pessoal, que realmente é muito interessante esse povo intraterreno, que são muito evoluídos, né? E, inclusive, segundo essas pesquisas, esses seres intraterrenos, dentro do seu conhecimento, da sua moral, de todo esse trabalho de apoio à nossa evolução aqui na Terra, eles também ajudam a proteger o planeta, principalmente ligado à natureza, tá? Então, como nós somos crianças ainda siderais, né? A gente até acaba brincando muito com fogo, né? Nesse caso, fogo nuclear. E são esses seres que contribuem muito para a limpeza, né? Tanto das bombas que são aqui acionadas, bombas nucleares, bombas comuns, né? Então, eles apoiam na limpeza do planeta Terra, porque se assim não fosse, nós teríamos aí uma radioatividade que se espalharia por todo o planeta, tá? Segundo essas pesquisas, ok? Bem, como é que essas cidades estão interligadas? Olha que interessante. Essas cidades elas são interligadas através de imensos túneis, por onde circulam veículos velozes, mais ou menos parecido com o metrô, tá? Que atravessam todo o globo interno, havendo outros veículos, os chamados OVNIs, né? Então, esses OVNIs que nós também acabamos vendo aqui na superfície, são oriundos do centro da Terra, tá? Então, como eu falei desde o início, nós procuramos sempre olhar o nosso olhar para as estrelas. A gente tem que começar agora a olhar para dentro da Terra, porque nós temos seres assim evoluidíssimos que nos apoiam, que nos ajudam tanto como seres extraterrestres. Então, vocês percebam, pessoal, como nós todos somos amparados, né? Como é que esse pessoal nos ajuda? Inclusive, os intraterrenos são responsáveis também pelo esse apoio nesse momento que nós estamos atravessando da
transição planetária. Exatamente. Então, esse é um momento, como eu sempre digo aqui no canal, eu e a Cris, é um momento muito importante de toda a humanidade, né? De todos os encarnados, ou de todas as pessoas que estão experimentando aqui na Terra. É um momento sublime, a gente vem praticamente passando de um momento mais de experimentação para todo um planeta de regeneração, enfim. A gente realmente sentimos esse apoio, né? Quem está ligado muito a essa questão psíquica, né? Ou que quem sente as outras energias, a gente acaba sentindo a presença desses seres aqui em nossas vidas, né? Isso é muito bacana, pessoal. Nós não estamos sozinhos, tá? Sempre sendo amparados por esses irmãos maiores. Bem, o que acontece? Eles saem para a superfície por aberturas nas montanhas e calotas polares, por onde adentrou, por exemplo, o Richard Byrd, nas suas viagens ao Polo Norte e Polo Sul, tendo contatado uma civilização mais avançada no interior da Terra, onde esteve durante 20 dias, como descreve no seu diário, que conservou secreto até a sua morte em 1957, pois ele esteve impedido pelo governo de seu país de dizer ao mundo tudo o que ele vira e sabia. Ou seja, ele viu muita coisa, mas o governo acabou não autorizando ele a divulgar essas informações. Então, pessoal, pesquisem, existem inúmeras obras, né, literárias para que vocês tenham mais detalhes sobre esses seres, e que realmente eu acho muito interessante, porque como é que a gente ia imaginar que ia ter uma sociedade, né, continentes inteiros vivendo dentro do nosso planeta, né? Então, o que a gente aprende nas escolas é que o planeta, ele tem a parte interna dele totalmente um calor intenso, né? Toda constituída do lava vulcânica e assim por diante. Quando que a gente vai imaginar que existem esses povos dentro da Terra? Perfeito? Bem, como é que eles nos ajudam, né? Como é que isso acontece de nos ajudar aqui no nosso planeta? Então, acredita-se que muitos desses intraterrenos se encontram atualmente na superfície do planeta Terra, no sentido de ajudar a humanidade a desenvolver-se a vários níveis e fundir os dois mundos, o interno e o externo, para uma sociedade mais perfeita, evoluída e avançada, sem guerras, sem violência, sem injustiças e desigualdades sociais, de mais respeito pela natureza e pela vida dos animais. Veja que esses seres eles são tão evoluídos que eles respeitam praticamente 100% em relação à natureza, até mesmo nessa questão do amor ao próximo. Então, são seres que são muito amáveis, né? Veja, eles são vegetarianos, né? Aqui no planeta a gente já percebe essa transformação, né, dos nossos seres humanos, que já hoje não aceitam muito, né, essa questão de ingerir carnes, né? E parte mais para essa questão vegetal, e que nós sabemos que é muito mais saudável para nossas vidas, né? E até quero abrir um parênteses, vocês que acessam aí o Netflix, existe um documentário muito interessante chamado What the Health, né? E nesse documentário é mencionado como que o governo oculto, ok? Ele faz com que nós, de um lado, passamos a consumir todos esses produtos industrializados, inclusive, né, carne, e como isso nos adoece, e do outro lado temos a indústria farmacêutica que nos dá sustentação até certo ponto para que a gente possa consumir de novo esses produtos e para que a gente tenha, né, como acessar a saúde, né, através desses fármacos, e a gente voltar à saúde, esse ciclo não para, né? Por isso que aqui no planeta Terra nós temos uma longevidade muito curta, né? Porque nós nos oxidamos, né, para todos esses insumos, né, esses alimentos que a gente acaba colocando para dentro do nosso corpo. Então, fica a dica, se você quer ir mais longe, né, no seu corpo biológico, nós temos que evitar uma série de alimentos aí que nos prejudicam a todo momento, ok? Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Eles possuem veículos de transporte como os nossos, e a pesquisa diz o seguinte, eles não possuem veículos com rodas, tá? São movidos a energia como conhecemos. Qualquer deslocamento pode ser efetuado com as próprias pernas ou volitando, ou seja, voando. Incrível, né? Então, eles fazem um trabalho, por exemplo, de atuar nas moléculas, né? Então, eles fazem um teletransporte. Então, pela força do pensamento, eles vão até um local
né, dentro desses continentes ou dentro das próprias cidades. Então, esse é um tipo de locomoção também, tá? Então, em missões mais abrangentes, quer dizer, fora do subterrâneo, terrestre, utilizam-se de gravitores ou disco voadores, né, como são conhecidos por nós, para fazer todo esse deslocamento na superfície ou em viagens interplanetárias. Então, muitos dos objetos que nós observamos aí no nosso planeta, muitos são oriundos de dentro da Terra. Incrível, né? Então, pessoal, vamos ficar mais atentos aí aos nossos irmãos, né, maiores, que eles estão dentro aqui da nossa superfície, né, fazem parte aí do interior da Terra, e que, olha, eu fico imaginando um dia, né, que eles se revelarem para todo mundo. Eu tenho certeza que vai ser um momento glorioso, né? O que nós precisamos realmente, em um certo ponto aqui da nossa existência, né, toda essa violência que a gente vive, todo esse medo que a gente acaba passando, né? A gente tem que ter um alento, né? Nós temos um momento de conforto e, sinceramente, eu espero que isso aconteça em breve, tá? A gente sempre tem esse sonho, né? Dos nossos irmãos de outros planetas, que eles possam vir aqui de forma aberta, né? Declarada, presencial, e que eles possam aí trocar informações com a gente. E agora temos também os nossos irmãos que já estão aqui há bastante tempo. Inclusive, nas pesquisas, a gente também tem a informação de que eles estão entre nós, né? Estão entre nós. Muitas vezes esses seres, eles acabam usando o corpo biológico para realizar seus trabalhos, para que mostre para a humanidade do que nós somos capazes, né? Essas pessoas, com os conhecimentos e habilidades que eles possuem, eles mudam tudo que está ao redor deles e realmente é algo fantástico. Nós mesmos, né, aqui do canal Crono TV e todos os internautas que estão ligados aqui no nosso canal, sabemos, né, ou temos informações dessas pessoas que são pessoas maravilhosas espalhadas pelo mundo, que pregam bem, que pregam o amor ao próximo, que tem uma alta capacidade tecnológica, tem uma visão incrível, né? Então, são esses seres, né, intraterrenos, são os extraterrestres, todos eles estão aí para nos apoiar, tá? Daqui a pouco, pessoal, eu vou abrir daqui uns 8, né, 10 minutos, eu vou abrir para que vocês possam fazer suas perguntas, né? Ou mesmo a gente trocar uma ideia, porque, na verdade, aqui é um bate-papo, né? Acho que isso é o mais importante. Eu estou fazendo aqui, infelizmente a Cris não está aqui comigo hoje, mas o nosso papel é passar uma mensagem para vocês, né? Passar uma informação que seja relevante para vocês, né? Então, que seja útil, né? Uma informação útil, de alguma maneira. Mas vamos seguir aqui, tá? Podemos ter acesso a essas cidades? De que maneira a gente consegue fazer isso? Bem, essas cidades são muito bem protegidas e todos os acessos na superfície são dificultados por razões basicamente de diferença de energias entre os povos índios e os nossos aqui, né? E esses portais, né, são interdimensionais, tá? Ao passo que nós, da superfície, só podemos ter acesso quando permitido por eles, devido ao fato que de ainda estarmos na terceira dimensão, né? E eles estão, a partir da quarta dimensão, vivendo dentro da Terra, né, o que não seria compatível com o nosso organismo humano. Então, veja bem que interessante isso, né? Então, eles possuem uma dimensão, né, totalmente diferente da nossa, eles estão da quarta, quinta, sexta dimensão, e por isso que, devido a essa incompatibilidade, a gente não consegue ter esse acesso. Assim, dentro das nossas pesquisas também, falando um pouco de projeção astral, né, projeção de consciência, visão remota, então também se tem acesso a esses continentes, essas cidades, através da projeção astral, né, dessa forma de a gente ter um contato através do nosso extrafísico, né, então a gente consegue acessar esses mundos, né, isso também ocorre com seres extraterrestres que estão em outras dimensões, né? Porque aqui nós falamos sempre, a gente vai mencionar sempre a questão dos espíritos e tudo mais, mas a gente tem que entender que na parte científica são multidimensões, né? São dimensões paralelas que elas atuam entre si como se fossem camadas, né? E um não enxerga o outro justamente por essa transposição, né? De cada um estar na sua dimensão. Mas essas vivências, elas acontecem simultaneamente. O que nós precisamos fazer é justamente treinarmos, né, ou relembrarmos dessas técnicas, né,
ou dessas habilidades que todos nós possuímos, né? Quem de vocês, internautas, não já teve um momento aí daquele soninho, sabe aquele sono bem leve que a gente tem, né? Que de repente você dá um solavanco assim, aí você acorda, parece que você caiu de algum lugar, não é assim? Então, esse é um descolamento, né? Dessa nossa parte de energia ou extrafísica do nosso corpo físico. Então, a gente pode, através de técnicas, né? Reabilitar ou relembrarmos dessa nossa capacidade e, a partir daí, a gente tem, é possível esse acesso tanto com os extras como com os intraterrenos, tá? Então, isso, alguns canais, inclusive, aqui no YouTube, né, tem muita gente boa aí, né, Saulo Caldeirão, por exemplo, né, uma pessoa famosa aqui na internet, ele é uma pessoa que tem uma projeção astral muito, muito bacana, totalmente lúcido. Ele, como outros, também nos ensinam como se faz essa técnica e de como que a gente pode, né, acessar essas outras dimensões, tá? Então, pessoal, é o seguinte, eu vou agora dar uma abertura para vocês. Eu acho que o tema é bem interessante, né, sobre os intraterrestres, né, ou intraterrenos. A gente vai seguir aqui agora com o pessoal do nosso canal aqui no live, ok? Então, vamos lá. Daqui a pouco na internet, tá? Nós temos aí o Wellington Lima, Nino Link, Ifo Rufus, Rosa Marlene, todos aqui no live. Uma boa noite a vocês, né? Sejam sempre bem-vindos aqui no nossa live. E vamos lá, né? Que se vocês tiverem alguma pergunta. A Regina, por exemplo, ela fala que daqui a pouco a gente não vai ter na internet, né? Olha, hoje teve algumas informações aí que foram colocadas nas redes sociais de que a gente não ia ter acesso ao WhatsApp, né? E agora pode ser que aconteça, né? Algum tipo de corte de comunicação de internet, a gente não sabe, né? Mas nós estamos passando por uma transição aqui no Brasil, né, sem precedentes, porque independente da questão política, né? O mais importante é que todos nós aqui, seres que estão vivendo aqui no Brasil, a gente está bastante cansado, né? Dessa situação de medo, né? Dessa insegurança. E é por isso que esse nosso canal ele é bem interessante, porque a proposta nossa é a gente falar de outras, né? Outros assuntos que não são somente esses cotidianos que nos remetem para o medo, né? A gente tem que falar mais de coisas boas, não é verdade? Falar das nossas possibilidades como ser estelares que somos, né? A gente não pode esquecer da nossa alta capacidade consciencial, né? Da nossa origem estelar, ok? E isso é inegável, né? Cada vez mais a gente tem essa consciência, isso vem se expandindo em todo o planeta, né? E só um minutinho, a Adriana está perguntando qual é o documentário no Netflix. Depois eu vou colocar no nosso canal, no crontv.com, mas ele chama-se What the Health, que eu não lembro agora da versão em português, mas esse documentário é bem interessante, como outros também que tem um chamado Earthlings, né? E, enfim, a gente vai passar aqui no canal para vocês, não se preocupem não, que a gente vai informar para vocês, tá? Inclusive, essas informações, eles constam dentro da nossa página crontv.com, através dos vídeos, tá? Mas vamos lá aqui as perguntas. Ronaldo, os seres extraterrestres interagem com os extraterrestres? Rose, sim, eles interagem assim, 100%, né? Porque, na verdade, os intraterrenos são também oriundos de outros planetas. Só que eles estão, né, nessas duas dimensões, ok? Um fazendo parte, né, de uma missão dentro da Terra. Porque se a gente for avaliar bem a questão desse suporte desses engenheiros, né? Imagina, dentro da Terra é necessário essa humanidade para que o planeta tenha sustentação, né? Então, são eles que organizam tudo isso, né? Com suas técnicas, com a parte de engenharia, enfim, eles têm uma alta capacidade de, como eu disse há pouco, de limpeza, né, no planeta, né? Além de tudo, eles nos ajudam, né, e nos intuem na questão da evolução aqui na superfície. Segundo as pesquisas, parece que isso vai acontecer muito em breve, esse encontro dessas duas partes, né? Nós aqui da Terra, né, da superfície da Terra, com essas pessoas que estão, né, dentro da Terra, né, que são os intraterrenos. Então, espero que isso aconteça logo, tá? Vamos aqui que a gente tem mais algumas perguntas.
Rosa Marlene, por isso temos que trabalhar para sairmos em astral consciente, assim um dia iremos nos comunicar telepaticamente. Rosa, é isso mesmo, a gente tem que estudar bastante, né? A gente tem que ter novos hábitos, e aí também recomendo a todos que a alimentação ela é fundamental para que nós tenhamos acesso a essas outras dimensões, tá? Através de projeção astral, projeção consciente. Então, existe uma série de questões que nós temos que nos preocupar, né? Eu digo, a gente tem que se cuidar melhor, né? Então, por exemplo, tem muita gente que não toma água, né? Nós somos, praticamente 80% somos constituídos de água, mas a gente não toma água, né? A gente tem que tomar mais água, né? Então, são 2 litros por dia, né? Que seria o ideal. Ter uma alimentação mais vegetariana, né? Aqui não há nenhuma, nós não somos contra a qualquer coisa, tá? O que a gente é contra aqui é as pessoas que estão infelizes, né? O nosso papel é nos tornarmos pessoas mais conscientes para a nossa prosperidade, para a nossa saúde mental e emocional. Isso que é o mais importante para a gente, né? O mais importante é dizer que vocês, internautas, são, assim, vocês são seres com grande potencial. Somos nós que somos responsáveis por tudo que acontece ao nosso redor. Não é verdade? Então, não se enganem, não deixem falar que vocês são pouca coisa, vocês são muita coisa, todos nós somos, né? Então, se alimentem melhor, procurem, na medida do possível, desconectar algumas desses canais, né? Sejam rádio, mesmo a internet, né? TV aberta, porque, na verdade, o que a gente gostaria, né? Dentro de todo esse trabalho que a gente faz aqui no canal, né? E a Cris faz isso há muito tempo, é que vocês tenham a possibilidade de melhorar a vida de vocês pelo seu estado consciencial, por saberem quem vocês são, né? Então, não deixe essas coisas entrarem na vida de vocês, né? Não deixe essas energias, essas baixas frequências, né, e vibrações adentrarem nas suas vidas, né? E isso vai fazer com que vocês se tornem muito mais felizes, vocês serão mais conscientes, e aí vocês vão equilibrar muito mais o medo, né? Então, medo e amor, né? Tem que ter um equilíbrio nisso, né? Acho que a gente tem que se amar mais, com certeza, porque assim nós merecemos, né? Porque fala-se muito de amor ao próximo, mas o primeiro amor que a gente tem que ter é o nosso, né? Com a gente, né? Então, olha para si mesmo, né? Veja o quanto que é importante a gente se amar, porque uma vez que a gente se ama, a gente vai amar o próximo, né? Já dizia o Avatar, né? O Jesus, né? Ama a ti mesmo, né? E ama teu próximo. Então, isso é importante. Essas mensagens não foram colocadas, né, aleatoriamente. São informações importantes, né? Hoje a gente percebe que todas essas nossas leituras, né, todas essas informações desses grandes mestres, né, e avatares que passaram pelo mundo, tudo é uma realidade, né? E até arrisco dizer o seguinte: tudo que é ficção, que a gente vê na TV, que a gente pode ver nas literaturas, nos livros, né? O que é ficção, na verdade, é real, entendeu? E o que a gente pensa que é real é ficção. Incrível, né? Às vezes um contrassenso, a gente pensar um pouquinho, né? O que a gente imaginava, que a gente observava, eu, por exemplo, tenho quase 50 anos, né? Quando eu era pequeno, assistia a Jornada nas Estrelas, né? Então nós tínhamos lá o Spock, toda aquela turma, aqueles extraterrestres, era uma coisa que era muito nos nossos sonhos, né? A gente nunca imaginava que isso pudesse ser real, né? Na posteridade, nessa idade que nós estamos, e nós aqui percebemos, porque o canal Kron, né? O krontv.com, né? O YouTube, todos os nossos internautas, a gente tem uma noção, né? Do que nós realmente temos hoje diante dos nossos olhos, né? Muita tecnologia, nós temos toda essa questão dos avistamentos dos UFOs, dos OVNIs, mas que agora, inclusive, esses objetos não identificados, eles começam a se identificar. Eu não sei se vocês já perceberam, mas existem aparições de objetos, entre aspas, identificáveis, porque a gente começa a ver o formato, não é mais luzinhas no céu, né? São objetos inteiros. A gente começa a observar que, aos poucos, esses seres extraterrestres, e em breve também os intraterrenos, eles vão começar a se mostrar mais para a gente, né? Isso está acontecendo
cada vez mais no planeta inteiro, tá? Inclusive, em uma outra live, a gente vai falar sobre esse assunto, né? Em relação ao tempo, a esse momento atual nosso, e como é que isso futuramente vai acontecer com essa proximidade, né, no mundo, na terceira dimensão, desses nossos irmãos maiores, tá? Então, vamos aqui. A Regina está dizendo que a gente está vivendo tudo isso agora. É isso mesmo, né? E... me desculpa, Sandra, é que é o seguinte, aqui, como é ao vivo, deixa eu ver se consigo voltar aqui as perguntas, vamos lá. É que quando vai subindo as perguntas aqui, aí vai na barra de rolagem, né? Então, acaba não olhando tudo. Vamos ver aqui, a Anitta, no último domingo assisti uma série de documentários sobre extraterrestre, e o último programa daquela série foi sobre habitantes no centro da Terra. E mostraram a possível entrada na Antártida. Pensei comigo, se já não estão com esses documentários, vamos ver aqui, tem mais, na TV. Pois é, Anitta, as revelações estão aí, né? Então, você continua aqui. É porque a teoria não é tão furada quanto possa parecer. Eles foram, deixa eu ver aqui, eles foram bem sutis, mas apresentaram documentários fortes sobre tudo isso que é falado aqui e muito mais. Tanto que o ministro da Defesa da Inglaterra, o ex-ministro do Canadá, estavam falando com muita seriedade sobre o assunto e dizem que tudo isso é real. Pois bem, Anitta, tudo isso é real, tá? Aqui no nosso canal, a gente, é claro, a gente toma certo cuidado com o que a gente fala, né? A gente não pode afirmar nada, mas a gente, nas pesquisas e até em vivências, tanto a minha vivência como da Cris, né? E de tantas outras pessoas que a gente conhece, tudo isso é real, né? Houve, há pouco tempo, notícias, né, que estava tendo um problema na Antártida, em que milhares de pesquisadores, cientistas, foram convidados a se retirarem, né, do local. Então, assim, existem fake news, existem muitas informações que talvez não tenham consistência, mas se a gente para pensar nessa questão de algumas informações que rodam o planeta, será que realmente é um boato? Ou será que é verdade? Nós apostamos que muita coisa também é verdade. Como eu disse há pouco, o que na verdade sempre foram colocados para nós através de filmes, cinema, através de livros, por exemplo, que é uma ficção, mas na verdade não é, né? Eu penso o seguinte, para você elaborar qualquer história, vamos pegar aqui Guerra nas Estrelas, né? Star Wars, né? É uma obra belíssima, são muitos detalhes, vocês concordam comigo? Agora, pensem, como que é possível, né, o George Lucas ter tanta noção, né, mesmo que ele tenha aí algumas fontes, mas todas essas ideias na cabeça dele para colocar e produzir um filme, uma série dessas, né? E veja, a Guerra é bem interessante falar de Guerra nas Estrelas, porque os detalhes, né, toda essa parte dos cenários, esse conflito entre as raças, entre as humanidades, é fantástico. Então, isso vem de algum lugar, né? Vem de alguma inspiração. E pelo menos eu posso falar o seguinte, nada se cria se não é a partir da nossa memória. De alguma maneira, essa informação vem para a gente, né? Então, isso também tem todas as análises, né? Tanto a partir da psicanálise, explica um pouco sobre isso, né? Enfim, tantas áreas aí médicas, né? Que também atestam de como que a gente cria, né? As coisas aqui através dos nossos pensamentos, mas que isso está gravado de alguma forma, né? Inclusive, vocês já perceberam quantas crianças, né, pelo mundo, elas são prodígias, assim, na flor da idade. Eu vi uma criança, não lembro se era japonesa ou chinesa, de que ela toca, assim, o piano de forma magistral. Como é que isso é possível, né? Porque eu, pelo menos, já tentei tocar piano, é muito difícil, não é verdade? E um garoto de 4 anos consegue tocar de uma forma belíssima. Ou seja, aqui, falando da parte de você aprender algo, inclusive na área de música, que é muito difícil, para você tocar um piano é alguns anos, né? Tanto da parte teórica até na prática e execução, demora-se anos para você tocar um piano. Então, isso é mais uma vez para a gente entender que, sim, estão vindo aí seres com uma maior conhecimento, com uma maior evolução, mais consciência, eles estão aqui na Terra, né? Estão passando por todo esse processo também no corpo biológico
para também nos ajudar na evolução a entender algumas coisas, né? Então, deixa eu ver aqui mais algumas perguntas. Vamos lá. Deixa eu ver. Não sei se eu respondi a todos aí, eu estou vendo aqui outras perguntas, tá? Vamos Oi, lá. Ronaldo. Oi, tudo bem, Cris? Tudo bem aí? Como é que tá? Tudo bem. Estamos aí, ó. Estamos aí 40 minutos. E aí, Cris, deu tudo certo? Desculpa, mas estava ouvindo você no celular, só que eu estava no posto, né? Toda boa trabalhadora. Então, captar um pouco de combustível fóssil aí para a gente poder andar de carro. Não. É isso aí, meu. Nós ainda vivemos na Matrix, né? Se vivemos na Matrix, a gente tem que usar os materiais da Matrix, né? Um hangout, desculpa aí, na live, mas precisamos fazer um hangout falando dessas questões de governo oculto e sobre essas crises que estão havendo, né, Ronaldo? Ah, é verdade. Tem muita coisa para a gente falar ainda. E nós temos aí a participação do pessoal aqui, viu, Cris? Que, na verdade, eu abri hoje mais para as pessoas perguntarem, interagirem aí com a gente. Acho que é importante a gente ter o nosso público, né? Um público tão importante, pessoas bacanas, né? A gente sabe que os nossos internautas são maravilhosos. Sem eles, o nosso trabalho não estaria sendo feito, né? Então, é por isso que a gente existe, né, Cris? A gente poder apoiar todas essas pessoas com as informações, né? Um ajudando o outro, né? Deixa eu só, eu vou colocar uma coisa que você vai falando com o pessoal, Ronaldo. Claro. Eu vou colocar o fio aqui no meu computador, porque a bateria está pifando. Não tem problema. Vamos lá. Eu estou vendo aqui algumas perguntas. Deixa eu ver aqui, ó. Infelizmente eu cheguei atrasado, mas eu sei que o Ronaldo tem bastante conhecimento para passar. E fico muito feliz que ele passe mesmo. Essa é a nossa função, né, Ronaldo? É isso aí. Vamos lá. A Patrícia Simo, ela diz o seguinte, olha só. Vamos lá. Ronaldo, acabei de receber uma notificação de tempestade solar nível 2. Deixa eu voltar aqui. Tá. Nível 2. Nossa, é que vai pulando as mensagens. Só um minutinho. Deixa eu ver se eu chego aqui. Bem, eu entendi, Patrícia, na questão das explosões solares, né? Isso está acontecendo com maior frequência. E aí, nós vamos dizer o seguinte: vocês já notaram que, até por essas energias que estão vindo do Sol, elas passam por nós como se fossem ondas, tá? E aí, olha o que está acontecendo com a gente. Vê se não está acontecendo com vocês, internautas. A gente tem um momento que a gente se sente preenchido, e um momento que a gente se sente vazio, tem um momento que a gente sente mais a positividade, depois a gente sente mais a negatividade. Então, nós estamos oscilando exatamente como as energias chegam para a gente, né? Então, isso está acontecendo no planeta todo, não só nós, seres humanos, mas também o planeta em si, né? Tudo que compõe essa energia toda, né, do que nós somos formados, a parte eletromagnética, os equipamentos. Já houve no mundo inteiro apagões, né? Porque isso interfere diretamente na condução da energia elétrica, né, que a gente consome em todo o planeta. Então, assim, todos nós estamos recebendo essa carga de energia e, de alguma maneira, nós somos afetados, né? Então, não se preocupem com o que está acontecendo na vida de vocês, porque isso que está acontecendo hoje é transformação, é também um trabalho de desapego às questões materiais, porque a gente está indo para um outro patamar, né? Essa visão de isolamento, né, que nós estamos sozinhos, que nós somos separados, isso também já está acabando, porque cada vez mais nós nos sentimos juntos no mesmo processo, né? Na mesma experiência, né? Haja visto que as comunidades positivas e do bem no planeta vêm crescendo cada vez mais, né? Então, uma outra coisa que a gente fala em relação, por exemplo, ao governo oculto, eles têm uma capacidade tecnológica muito grande para controlar a humanidade. Só que eles não têm a mesma capacidade de assumir as nossas consciências. Então, como é que a gente vai desconectar da Matrix? Desconectando de todos esses meios, né, pelos quais esses governos ocultos tentam nos controlar e que já nos controla há muito tempo, né? Então, vamos sintonizar, né, outras energias, vamos sintonizar coisa boa, vamos mudar o nosso dial, né, do rádio, vamos colocar mais frequências positivas que nos elevem e que nos tragam mais saúde, né, e prosperidade. Não é isso que todos nós queremos? Isso? Então, Ronaldo, inclusive sobre essa crise, eu vou estar falando com a gente, em termos de governo, porque o que aconteceu?
Claro que essa crise dos caminhoneiros foi muito bem feita, para mostrar que quem tem o poder é o homem. Mas a ameaça que esses caminhoneiros receberam para fazer isso tem dentro das grandes corporações também, entendeu? E é claro que o futuro do planeta Terra sempre vai estar na mão do ser humano. Mas o ser humano tem que ser inteligente para que não gerar um caos, porque é isso que eles querem. Porque nesse caos que foi gerado, Ronaldo, quem vai acabar pagando a conta lá na frente somos nós. É isso mesmo. Nós temos demais o pedido dos caminhoneiros, sem dúvida nenhuma, da forma coordenada que eles fizeram as coisas. Mas existe um interesse oculto por trás disso. Isso mesmo. Que nós mesmos eles não sabem exatamente como eles estão sendo manipulados. Mas no fundo, eles vão dar um jeito, gerando do caos, eles dão um jeito de fazer com que todo mundo aceite o que eles querem. O aumento não só do diesel, mas da alimentação que já está acontecendo. Eu mesmo passei esses dias no mercado com a minha mãe e as coisas aumentaram muito. Né? Por que o ser humano entra nesse jogo? Pela ganância, né, Ronaldo? Exatamente. Então, assim, aliás, é um link muito forte com o governo oculto, a ganância. Então, onde ele pega todo mundo, você vê, que é interessante, que agora que eu passei tendo um posto, eu fiquei 20 minutos. O combustível está a R$ 4,90, e sendo que a tabela é R$ 4,15, R$ 4,20, não é isso? Isso mesmo. A gente vê a manipulação que está acontecendo. Mas eu penso também que desse caos vai nascer uma estrela, sabe? Vai nascer uma nova consciência no homem. O ser humano também já está percebendo, né, que essa manipulação toda das forças, né? Mas a gente vai falar no Hangout com o Flávio Vale, que vamos participar, né? Semana que vem. Então, eu não vou deixar esse papo estar com o Flávio Vale conosco, não, porque tem muita coisa para ser dita. E quanto aos nossos irmãos intraterrenos, eles estão tendo mais informação também, né? E para que a gente consiga fazer um link com a nossa parte melhor também, né, Ronaldo? Com certeza. Ensinamentos de alto nível, né? Psíquico, mental, né? São seres mentais somáticos, ou seja, seres que têm o mental superior e agem pelo mental superior. Exatamente. Até estava comentando logo no começo, Cris, de como esses seres intraterrenos são evoluidíssimos, né? Então, quando a gente pensa nas dificuldades que nós temos na superfície, esses seres estão vivendo uma vida plena de prosperidade e luz. Olha só como são as coisas, né? Será que nós seremos futuramente intraterrenos? Muito provável. Porque se a gente elevar a nossa consciência, talvez a gente volte para casa internamente, né? Porque tudo é possível. Porque tantas mentiras foram ditas para nós durante milênios. Quais são as verdades? Né? Estão aí nos livros sagrados, né? Está aí no ocultismo, né? Que tudo era as escondidas, o hermético, né? Agora as coisas estão sendo reveladas. Por quê? Porque nós estamos mais preparados, nós entendemos melhor o que já foi nos passado, né? Em tempos remotos, porque nós éramos crianças conscienciais, né? Hoje nós somos um pouco melhor, nós estamos jovens conscienciais, né? Nós não somos adultos ainda, mas a gente está passando por nossas transições, não é, Cris? Então, claro, todo mundo, né? Mesmo aquele que ainda não aceita, né, esse lado da consciência, ele também está passando, porque cada um tem um tempo de amadurecimento, de evolução, né? É assim como uma planta, cada um tem seu tempo para florescer, né? E nós somos assim também. Vai haver um tempo até que a gente já não vai precisar desse soma, desse corpo denso e tal, e a gente vai estar num corpo mais sutil, em outros planetas, em outras roupagens, em outros cenários, em outras experiências. Mas esses seres, eles realmente eles salvaguardam o planeta Terra, sim, e salvaguardam a humanidade, sim. E tudo que acontece em tecnologia, em Duarte, em Ágata, acontece depois aqui, primeiro tudo que ocorre acontece lá primeiro, para depois vir para cá. E sempre vem para cá nas pessoas que estão mais despertas, né? Então, eu penso assim, que deve ter muito intraterreno entre nós também. Eles tem alguns que são muito parecidos conosco, e outros totalmente diferentes, né? Dizem que tem duas, o Bielsa fala que tem seres que tem duas cabeças. Você imagina, você já pensa dessa forma, imagina ter duas, né? Deve ser uma loucura, né? Mas tem que haja controle mental, né? Haja conhecimento, autoconhecimento. Né? Mas, assim, eu penso que
esse momento é um momento que a gente pode esperar grandes novidades, Ronaldo. Porque as coisas estão aí. E acredite, essa é uma das crises, virão outras. E a gente, é tudo um jogo para a gente aprender a lidar com esse lado sombra de nós mesmos, né? Exatamente. Porque nesses dias nós somos testados aqui no Brasil, vocês percebem? Percebe, Ronaldo? Não. Gasolina, alimentação. Hoje eu estava assistindo uma reportagem dentro da TV e uma repórter foi agredida por um rapaz que estava tentando pegar gasolina. Olha, lado instintivo. Outra coisa ridícula que eu vi, que eu preciso contar para você, Ronaldo. As pessoas fazendo oração em volta da bomba de gasolina, dando as mãos no posto. Você viu isso? Não vi, meu. Gente, olha que nível de absurdo que o ser humano, né, chega. As pessoas esperando o caminhão tanque fizeram um cordão em volta do posto e fizeram oração. Nada contra oração, Ronaldo, mas por favor, né? O mundo nesse borbulhar, né? Essa inquietude toda, e o povo vai fazer oração para obter gasolina mais fácil. Ô, Cris, até pegando o teu gancho, deixa eu te falar uma coisa, até para os internautas também entenderem. Nós estamos num momento em que nossas escolhas já foram realizadas. Pensem bem no que nós estamos falando aqui. Porque se nós já escolhemos termos uma postura, né, mais consciente de tudo isso que está acontecendo, significa o seguinte: se você, internauta, né, fosse dono de um estabelecimento comercial de alimentos, por exemplo, e tivesse essa nossa cabeça consciente, você ou eu ou a Cris, a gente não aumentaria os nossos preços. O que nós faríamos? A gente teria um preço melhor para ajudar a mesma população, como aconteceu em outros pontos do planeta, né? Japão, né? Índia, enfim, em vários pontos do planeta que tiveram suas crises, eles ajudaram. Por exemplo, teve o ataque lá em Madrid. O que aconteceu com os taxistas? Eles transportaram todo aquele povo que estava sofrendo com aqueles ataques de táxi de graça, entendeu? Então, assim, é o contrário, pessoal, né? Por incrível que pareça, o Brasil, apesar dessa aparência, né? E aqui a gente só está constatando algumas coisas que a gente tem que falar, a gente tem que olhar para o nosso lado sombra, não é verdade? Então, a gente tem uma passividade que ela vai até o limite do momento que mexe no teu bolso. No momento em que eu faço com que você, pessoa, esteja faltando algo para você, seja uma água, gasolina, seja alimentação, porque esse mesmo brasileiro pacífico, ele é capaz de furar um tanque de gasolina e subtrair a gasolina do outro para se beneficiar. Isso não é verdade, Cris? Sem dúvida. Depois sobre esses dias. As coisas são tão absurdas, né, que ainda o ser humano está vivendo todos, claro, a grande maioria já está percebendo que essa lei é uma furada, a lei de Gerson, né? Daquele que tem que levar vantagem em tudo. Na realidade, o mundo aqui é dos espertos, das pessoas lúcidas. E quanto mais lucidez nós tivermos nesse momento, menos nós vamos sofrer. Nós vamos nos irmanar as pessoas que têm a mesma afinidade energética, né? Então, acho que está na hora das pessoas diferentes se unirem, né? Em prol de fazer algo melhor para todo mundo. E não fazer uma guerra. Eu achei muito bacana a mobilização dos brasileiros, mas até o momento em que eu percebi que estava havendo uma manipulação política por trás de tudo isso. Que não era simplesmente uma greve, né? Eu acho que o ser humano ele tem força de mudar tudo que ele quer, Ronaldo, sabe? Isso é verdade. Eu acho que mas tem que deixar essa lei de Gerson, ela tem que sucumbir, que isso é uma coisa muito feia. Ninguém pode ser feliz, né? Sempre o outro, subtraindo do outro. E o que a gente percebe em meio a todos esse momento difícil que o Brasil passou, é que as pessoas se aproveitaram da deficiência para aumentar a alimentação. Isso mas mesmo. o contrário também foi verdadeiro. E também, dentro da mídia aí, pessoas fazendo lanche, levando para os caminhoneiros, como parceiro. Isso mesmo, exatamente. Caminhoneiros jogando leite na estrada, enquanto podia ter dividido com a população local, né? As aves morrendo, então divida com a população local, né? Porque, poxa, por que não, né? Se você vai perder, você prefere jogar fora do que dividir com seu irmão, como assim, né? É totalmente contraditório, né? E isso é uma coisa política, do meu ponto de vista. Ô, Cris, o que eu quero falar também, acho que é importante, é o seguinte: nós estamos num treinamento de um mini apocalipse. É um treinamento, pessoal.
É para sabermos, já que nós fizemos as nossas escolhas, quais são as nossas ações ou reações diante desse cenário. E você falou muito bem, tem pessoas que estão alimentando os caminhoneiros porque eles estão passando dificuldades lá nas estradas. Ok, eles começaram com um objetivo em relação ao valor do diesel, mas na verdade nós temos que olhar para uma situação não dos caminhoneiros, mas do brasileiro, do Brasil. Então, sim, tem toda os brasileiros do bem, né, que estão com esse apetite de ajudar as pessoas e não retirar das pessoas o que elas não têm, né? Então, esse é um treinamento para esse mini apocalipse, né? Agora, você imagina um apocalipse de proporções maiores. Então, nós que estamos nesse trabalho de consciência, de expansão da consciência, de ampliação da nossa visão para o mundo e para o universo, nós temos que ter essa noção do que a gente vai enfrentar nos próximos anos, né? Temos que ter uma postura de obreiros da luz, de obreiros da consciência, a gente ajudar um ao outro. Porque nós não estamos sozinhos, pessoal, nós estamos juntos nessa, tá? Cris? Verdade. Enquanto o apocalipse que você falou, dessa forma a pessoa revela-se o seu ser essencial, que já expressa tudo, né? Isso mesmo. E a gente percebe que, compartilhando alimentação, estamos jogando fora. Eu vejo com a população carente, né? Porque a população ribeirinha de estrada está cheia, Ronaldo. Tem gente, em qualquer local tem gente, entendeu? Então não custava nada falar, gente, ó, na estrada da alimentação, caminhoneiro tal, você não quer pegar um pouco? Eles estavam dividindo a alimentação na estrada. Eles precisam dessa alimentação. Então, assim, eu penso que o momento é de um teste mesmo, sabe? Para a pessoa poder se mostrar exatamente como é. Então, aí é isso que a gente estava falando no começo, quando eu tirei minha imagem, pessoal, para a transmissão ser um pouco mais efetiva. Está dando uma oscilação aqui na minha internet, tá? O que acontece, Cris? Todo esse treinamento que a gente está participando, né, dessa simulação, é para que a gente entenda cada vez mais as escolhas que nós já fizemos, entendeu? Então é o seguinte, temos que ter muito cuidado até na questão desse ar todo, essa energia toda que está acontecendo aqui no Brasil e no mundo, para que a gente não seja pego de surpresa, né? Para que a gente não tenha essas energias que possam fazer mal para a nossa consciência. Então, é muito fácil a gente entrar nessa tribulação, nessa confusão toda, e a gente também se armar de alguma forma, e sermos mais um aí, né? Atuando de uma forma bastante radical, né? Rígida ou negativa, e por isso que a gente tem que tomar cuidado nessa questão de balancear as nossas energias e toda essa parte consciencial, porque senão a gente acaba entrando nessa turba, não é mesmo, Cris? É verdade. Eu acho que quanto mais conscientes nós formos, menos as coisas nos pesará, sabe? Eu acho que vai ter menos peso para nós, entendeu? A gente vai ter mais serenidade para lidar com essas coisas. Eu acho que esse é o momento de ter muita consciência mesmo, porque as coisas estão aí, né? E o Brasil tem um papel fundamental, sim. É o fraternismo, é a gente levar uma ordem mundial de fraternismo, de gentileza para todos os outros países, né? Eu acho que essa ligação que o brasileiro tem de ser um ser universal, porque tem a mistura de todos os povos, já faz com que ele tenha essa abertura mental, né, Ronaldo? Exatamente. Então, assim, até estava falando com eles também, com os internautas, de que... Essa imagem, Ronaldo, eu sigo a minha aqui, você vai colocando. Peraí, só um minutinho. Só para melhorar, o pessoal tem reclamado um pouco aí da conexão, até peço desculpa, viu, pessoal? Mas tá oscilando a internet, acho que também se chega esse horário, tem muita gente acessando, até pelas notícias, tudo que está acontecendo aqui no Brasil, tá? Mas olha só, a gente... vou colocar aqui, estou colocando. Então, o que acontece? Tudo que nós tivemos no passado, quando a gente era criança, né, que era tudo ficção, hoje nós já temos a noção e a percepção de que não é bem assim. Né? Tudo que foi ficção um dia, hoje é uma realidade. Né? Olha só as nossas capacidades humanas, né? Seja ela psíquica, motora, seja ela análoga, seja ela cognitiva, né? Tudo isso está se expandindo de uma forma que, em breve tempo, né, eu acredito, que a gente já percebe o pensamento do próximo, né? Assim, a gente tem uma percepção de que o outro está pensando. Então, nós temos uma capacidade telepática que foi coberta, né? Por essa nossa vivência aqui na Terra. Então, até várias habilidades que nós
temos originalmente, que foram de alguma forma escondidas de nós, né? Até lembra que eu falei? Da alimentação, das coisas que nós assistimos, das coisas que nós ouvimos, desse medo todo que a gente acabou absorvendo de todos esses milênios, né? Viver no medo, a gente não consegue dar um passo à frente. Agora as coisas estão melhorando, né? É assim que eu penso, viu, Cris? Sem dúvida. Eu gostaria de falar alguma coisa sobre esse momento atual, até porque, assim, como tudo é um cenário colocado, né, por essas entidades, esses evoluciólogos, para o próprio planeta, para as pessoas perceberem que nível elas estão, eu gostaria de falar do momento atual, só um minutinho, Ronaldo. Não, pode colocar sua imagem aí, que eu vou cortar aqui a minha, tá? Não precisa colocar, Ronaldo. Vamos lá, pode falar. Não, pode colocar a sua imagem. Eu quero falar algo que está aqui na minha mão, que eu gostaria até Vamos lá. de colocar os três itens de todo esse movimento que ocorreu aí. Uhum. O foco do poder não está na política, mas na economia. E quem comanda a sociedade é o complexo financeiro empresarial com dimensões globais e com formações específicas, locais. Os donos do poder, eles não são políticos, pessoal. Esses são apenas instrumentos dos verdadeiros donos do poder. Ou seja, esses políticos são os instrumentos deles, entendeu? Uhum. O verdadeiro exercício do poder é invisível, tá? O que vemos, na verdade, é a construção planejada de uma narrativa fantasiosa com aparência de realidade para criar a sensação de participação consciente e cidadã dos que se informam pelos meios de comunicações tradicionais. Ou seja, a mídia está passando o que eles querem que ela passe. Uhum. Os grandes meios de comunicação não se constituem mais em órgãos de imprensa, ou seja, instituições autônomas, cujo objeto é a notícia, entendeu? E que podem ser independentes ou eventualmente comparadas ou computadas por interesses. Eles são atualmente grandes conglomerados econômicos que também compõem o complexo financeiro empresarial que comanda o poder invisível. Portanto, participam do exercício invisível do poder utilizando recursos de informação de consciência e opinião. Os donos do poder atual, esse governo oculto, não apoiam partidos, pessoal, ou políticos específicos. A tática é apoiar quem lhes convém e destruir quem lhes estorva. O exercício real do poder não tem partido, e sua única ideologia é a supremacia do mercado de lucro. O complexo financeiro, então, empresarial, global, pode apostar, ora em Lula, ora em político do PSDB, ora em Temer, ora em um aventureiro qualquer na política, e pode destruir qualquer um desses de acordo com a conveniência, entendeu? Por isso, o exercício do poder no campo subjetivo, responsabilidade da mídia corporativa, em um momento aí demoniza Lula, em outro demoniza Dilma, e logo depois Cunha, Temer, Aécio, etc. E tudo isso, pessoal, faz parte de um grande jogo estratégico com cuidadosas análises das condições objetivas e subjetivas do que eles querem. O complexo financeiro, então, não tem opção partidária, vamos deixar isso claro, tá? Não veste nenhuma camisa na política, nem defende pessoas. Sua intenção é tornar as leis e a administração do país totalmente favoráveis para suas metas de maximização de lucros. Assim, os donos do poder não querem um governo ou outro à toa. Eles querem, na conjuntura atual, a reforma da Previdência, o fim das leis trabalhistas, a manutenção do congelamento do orçamento primário, os cortes do gasto social para o serviço da dívida, as privatizações e o alívio dos tributos para os mais ricos. Entendeu, pessoal? Eles não estão nem aí para a classe pobre. Se a conjuntura indicar que Temer não é melhor para isso, não hesitarão em rifá-lo. A única coisa que eles não querem é que o povo brasileiro decida sobre o destino do seu próprio país. Isso eles não querem em Temer, porque o povo tem poder para isso, tá? Portanto, cada notícia que você está vendo aí no local, na grande mídia, é um lance do jogo. Cada escândalo é um movimento tático. Analisar toda essa conjuntura não é ler notícia,
é especular sobre estratégia que justifica cada movimento tático do complexo financeiro empresarial, do qual a mídia faz parte, entendeu? Para poder reagir também de maneira estratégica. A queda do presidente pode ser uma coisa boa, mas é um movimento tático que eles estão querendo nesse momento também. É uma estratégia mais ampla. Quem comanda o poder, o que realmente importa, é o que vai vir depois. A conta para pagar para a humanidade, para os brasileiros. Vamos lembrar, hein? Eles são mais espertos, entre aspas. Por isso, eles não estão no poder, eles não estão com a cara no poder. É quem está atrás de todo esse poder é que faz esse jogo. E a gente precisa estar atento para não cair nesse jogo. A greve dos caminhoneiros, é o que aconteceu agora, ela tem fundamentação, sim. Tanto que uma greve dos caminhoneiros, inclusive, na Alemanha, derrubou um presidente. Mas ela não pode causar o caos à nação e se beneficiar desse caos, entende? Porque esse caos está beneficiando quem? Não é quem produz, né? É o dono que está no meio, que comanda tudo isso. Ninguém vê, Ronaldo, sabe? Isso é verdade. É o especulador, que é o dono de tudo, né? Então, assim, a gente tem que estar muito lúcido para que o ser humano se coloque como ser humano, porque todos nós estamos no mesmo barco nesse momento. Então, assim, isso tudo foi me colocado para falar, porque, primeiro, que os intraterrenos, eles utilizam a mim, o Ronaldo e as pessoas que estão plugadas em consciência para que a gente traga uma notícia de ponta para que a gente não seja mais equivocado. Então, que a gente não combata o mal com o mal. Essa é a forma mais inteligente. Está caro algum produto? Não compre. Não compre. Na prateleira. Não compre, pessoal. Deixa apodrecer. Essa é a forma mais lúcida da gente mudar o país. Se aumentou o preço de algo, diminua ou não compre. Na Alemanha a pessoa faz isso, não compra. Deixa apodrecer. Assim, as grandes corporações são obrigadas a baixar o preço. Por que você acha, Ronaldo, que no nosso país, por exemplo, o preço de um carro custa 100 mil reais e você vai nos Estados Unidos, o mesmo carro custa 15, 20 mil reais. Você morou lá, você sabe disso. É verdade. Verdade. Por que você acha que acontece isso? Fala aí, meu irmão. Então, olha, essa questão do governo oculto, a gente se remete isso para os outros países, mas eles estão em todos os países, inclusive no Brasil. São os mesmos líderes que comandam, né, todo o processo econômico e financeiro, porque isso que é constituído um país, né? Se você olhar para um país, você vai olhar para a questão econômico-financeira. É claro, né, vai falar assim do povo e tudo mais, mas o que sustenta um país é essas duas partes. E esses controladores, esse governo oculto, faz isso muito bem. Então, aqui você falou uma coisa importante. Pouquíssimos líderes e pouquíssimas pessoas comandam milhões de pessoas através de suas ações nefastas, né? Porque ou é o controle... E eu queria até falar o seguinte, Cris. O ideal seria que a população brasileira não fosse num posto de gasolina e brigasse para pagar R$10 o litro. É uma coisa tão sem noção, é uma coisa tão ilógica, né? Teria que ser o contrário. Ah, você está cobrando R$10, então eu não coloco gasolina. Uma coisa que está acontecendo é o seguinte, os caminhoneiros estão em greve, mas as pessoas, no geral, não estão em greve, entre aspas, porque elas precisam trabalhar. Ou seja, os empresários que também deveriam apoiar a população que está passando por dificuldade e não cobrá-los de ir trabalhar, porque não dá para trabalhar. Então, esse movimento, na verdade, ele tem que se estender a certo ponto, que nós não consumirmos os produtos que estão sendo desabastecidos. Então, a gente ficaria, de certa maneira, por um tempo sitiados em nossos lares e fazendo um movimento de mudanças, mas de dentro para fora, não é verdade? Não externamente, agressivamente, fazendo oração no posto de gasolina, que, como a Cris falou, a gente não é contra isso, mas a gente é contra estarmos, de certa forma, hipnotizados pelas necessidades básicas. Pessoal, imagina, isso é individualismo, né? Isso é o egoísmo, né? Atuando de uma forma muito forte dentro de uma simulação dessa que está acontecendo conosco, né? Então, por isso que desde o começo eu venho falando, as escolhas todos nós já fizemos.
Por isso que é colocado à prova no momento desse. Eu tenho certeza que eu, a Cris, vocês, internautas, teriam uma postura, ou tem uma postura totalmente diferente. Assim a gente espera, né? Porque sermos conscientes do que nós somos, seres que são pura energia, seres de outros orbes, né? Ou mesmo intraterrenos, a gente tem que ter mais consciência. Então, uma oração é válida, mas uma ação é mais válida ainda, né? Então, nas leis da criação é o seguinte: é o que você pensa, é o que você sente e é o que você faz e verbaliza. Nós temos que verbalizar de forma positiva o que nós queremos, né? Então, eu sou um brasileiro do bem, né? Eu sou um Brasil melhor. Então, é assim que a gente tem que se manifestar como seres divinos e criadores que somos. Você concorda comigo, Cris? Sem dúvida, Ronaldo. Eu penso que oração, olhar para essa e verificar se você está em conexão, né? Acho que as pessoas estão banalizando demais, né, essa ligação, né? Eu penso que o momento agora é de realmente o povo pensar e começar a pensar realmente em sustentabilidade, porque sem sustentabilidade, nós não teremos um futuro um país com alimentação para as futuras gerações, mas de verdade, sabe? Cada um pensar como isso pode ser feito. E, inclusive, esse combustível fóssil, ele tem que acabar, porque isso já passou da hora, ele é muito poluente, entendeu? E as pessoas, elas estão perdidas, o que você falou é muito sério, hipnotizadas pela questão, a questão do caos, né? Elas estão hipnotizadas. Então, quando isso acontece, uns se colocam contra os outros, vira uma guerra, sabe? Mais um pouco que o presidente aí, eles deixassem isso para frente, ia virar uma guerra civil, você tem certeza? Exatamente, é o que eu tenho, pelo menos, esse sentimento, viu, Cris? Porque essa guerra civil, ela já está acontecendo dentro dos lares, né? Então, elas estão acontecendo lá no posto de gasolina, elas estão acontecendo lá no lugar onde você vai comprar seus alimentos. Então, veja bem, se isso se estender por mais dias, vamos imaginar que isso vai se complicar nos próximos dias. O que vai acontecer? Se hoje uma pessoa ela está disposta a roubar a gasolina do tanque do próximo, imagina um alimento, imagina uma água, né? Então, a gente tem que ficar muito atentos a isso, né, Cris? Pode falar, Cris. A pessoa vai voltar ao instinto animal. Exato. A pessoa vai voltar a viver do lado mais réptil né? O ser humano vira territorialista quando mexe com o estômago, né? Com a parte básica dele. Exatamente. Exatamente. O que nós não podemos ceder a isso, que a gente possa viver com tranquilidade, sem exageros. A gente percebeu que nessa crise, pessoas iam no mercado e compravam 10 sacos de arroz, né? Ou seja, 50 quilos aí de arroz, para quê? Como se fosse acabar o mundo. Ou, e se acabar, será que nós seríamos a Irmandade para saber compartilharmos tudo isso? Exatamente. Eu questiono isso. Será que nós seríamos, como no Japão ocorre hoje? Eu vejo o Japão como um povo extremamente instruído nessas questões, né? Eles têm essa consciência grupal que nós não temos, né? Eu estou voltando para o meu trabalho hoje, eu vi a loucura dos postos de gasolina, e é uma coisa surreal, né? Porque, assim, se você não tem gasolina, não ande com o carro, deixa na garagem, você vai fazer o quê? Exatamente. Quem está na fila, sabe? Todo mundo muito nervoso, muito alterado com essa questão, né? Isso é muito triste, porque a gente essa questão de vigiar, né? Quem somos nós, de olhar para quem somos nós, para podermos mudar para melhor, não ocorre com a maioria. As pessoas, até por combustível fóssil, né? São capazes de se matar. Hoje uma repórter foi fazer uma entrevista, Ronaldo, o cara agredia no posto, porque ela foi perguntar, ele achou que ela estava querendo furar a fila e nada, ela só foi, apareceu na televisão, ela bateu na Sônia Abrão, ela bateu no ombro do rapaz, o cara já veio partir para agressão em cima dela, entendeu? Coisa muito vil, muito chata, né? Porque, você já vê, o repórter dele está ali para fazer o papel que ele é pago para fazer, tem que fazer reportagem para mostrar o que está acontecendo. Sim, tem que divulgar as coisas, né?
quanto à questão dos intraterrenos, eles estão analisando também o nosso comportamento, né? E é claro que as pessoas, nós temos um tempo, cada um de nós aqui, e pela nossa energia caráter, nós iremos para determinados locais, e eu vejo que essa separação, que fala de joio e trigo, é mais ou menos isso, cada um vai para o local que mais tem a ver com a sua própria energia caráter, não é? Sem dúvida, É isso, não? sem dúvida. Inclusive, essa questão da separação do joio e do trigo, a gente pode dar alguns nomes para isso, mas a questão do caráter mesmo, né? Se é um caráter mais revestido do bem ou é do mal, né? Lembrando que positivo e negativo, aqui é muito válido que a gente usa muita ciência para explicar algumas coisas, né? Mas olha só, as escolhas nós já fizemos, haja visto o que ela está comentando na crise em relação ao imposto de gasolina da repórter. Olha como as pessoas estão agressivas, né? Olha como as pessoas estão conectadas com o medo, porque o que acontece? Quando você tem um desabastecimento, quando falta algo, né, que ela se torna rara de ter o acesso a essas coisas, as pessoas ficam violentas. Olha só que incrível isso. Em vez de elas compartilharem, um ajudar o outro, né? Elas ficam violentas, Cris. Isso mostra quem nós somos, mostra o lado sombra e mostra o nosso lado luz. Porque tem muita gente ajudando também a todos esses que estão passando por necessidades. Para você ter uma ideia, algumas pessoas até mais humildes, né, que vivem aí pelos municípios em todo o Brasil, estão ajudando as outras famílias, que não têm acesso a um arroz, a um feijão. Né? Aqui nas regiões metropolitanas, as pessoas vão lá comprar 10 quilos de arroz, sem pensar que parte daquele arroz poderia sustentar outra família. Então, é muito egoísmo, gente. São nessas horas, e que eu e a Cris, a gente sempre comenta, né? Se a gente estuda a consciência ou a ampliação da nossa consciência, é para que seja utilizada nestes momentos. Quando você tem uma evolução espiritual, consciencial, é para estes momentos de crise que a gente tem que usar. Né? Lembrando que muitos dos avatares que vieram aqui para o planeta Terra, eles vieram para quem precisa, né? Para quem precisa de um empurrão, para quem precisa de uma orientação. Ele não veio para aqueles que estão prontos, para aqueles que têm noção de quem são. Né? Então, lembre-se disso. Nós, veja, eu estou colocando aqui uma posição até pelo nosso trabalho, né, Cris, do Cron TV, todo o programa de Amplie Sua Consciência, o objetivo é esse. Nós estabelecemos um ponto de equilíbrio que a gente possa ser o ombro para uma outra pessoa que não tem a mesma consciência ou equilíbrio. Nós temos que ser ouvidos para essas pessoas, né? Nós temos que dar um apoio. Mas uma coisa importante, pessoal, nós temos que atuar desde que essa pessoa queira e desde que ela permita. Não é verdade, Cris? Sem dúvida. Eu gostaria de falar um acordo aí, secreto, né? Desliga seu som, Ronaldo. Ok. Eu gostaria de falar que o acordo secreto para o desabastecimento dos FPS e intraterrenos, né? Está acontecendo nesse momento. Eu posso ler aqui uma pode, mas eu vou só desativar aqui a minha câmera e o microfone, tá bom? Aí você ativa a sua câmera aí. Ok. Então, pessoal, estão vendo que eu estou descabelado aqui, mas cheguei também agora. Então, vamos lá. Diferentes grupos aí da elite, né? Programas espaciais secretos de civilizações intraterrenas, estariam agora negociando sobre o quanto poderão revelar para a humanidade acerca da existência e da realidade intra- e extraterrestre. As informações a seguir foram de Corey Gold, ex-militar americano e participante do MILAP, um programa militar que explora captações psíquicas. Good, delator de um programa espacial secreto, como afirma aqui. Ele afirma que ele foi recentemente levado aí ao cinturão do asteroide Kuiper, onde presenciou histórica reunião entre representantes de sexos diferentes e antigas civilizações intraterrenas e um grupo muitíssimo avançado de extraterrestres, os quais ele afirma que chamavam isso de Aliança dos Seres das Esferas. Os seres aí do interior da Terra veneravam os membros da Aliança dos Seres da Esfera, os quais eles chamam de guardiões. Pelo motivo simples que eles protegem a Terra e a humanidade há mais de 18 milhões de anos. Gould conta que a última reunião do cinturão de Kuiper foi a terceira de uma série de reuniões que começou em setembro de
de 2015. Eu estou falando de alguém que é um militar, né? Corigode é um militar. Então, assim, essas questões aí que ele é o tipo de um contato que ele diz que possui. Ele diz que esteve em 3 reuniões onde as civilizações separatistas da terra interna também estavam presentes. E uma dessas reuniões, ele se reuniu numa base do cinturão de Kuiper, onde representantes desse grupo finalmente tiveram a chance de se encontrar com os guardiões. Ricardo Gonzalez, que vai estar no meu programa, disse que ficou a par desta reunião e também ficou perplexo à medida que os guardiões e os representantes das civilizações separatistas se reuniam e sem se moverem, exceto por um leve movimento de braços e pernas dos guardiões. No relatório do Corigode, de 23 de setembro, ele descreveu uma emocionalmente intensa combinação de mentes que teve com Kari, né, que é uma sacerdotisa de um dos grupos do interior da Terra. Ela também estava presente na reunião do Cinturão. E ele disse que a reunião do Cinturão, com os guardiões, teve um efeito emocional similar para os representantes da Terra interior. E quando o encontro terminou, membros das civilizações separatistas estavam visivelmente estremecidos e tomados por emoção ao mesmo tempo. Ele diz que sentiu muito dessas emoções vindas deles, quando teve a combinação de mentes com Kari, onde ele compartilha sua própria adolescência. Ele falou com a Kari, né, quando ele estava ali partida. Ela estava um pouco perturbada por sentir as emoções dele e fez um comentário ao caminhar pelo corredor desse local. Ele também pergunta a ela como foi a reunião. E ela responde que o seu grupo de intraterrenos e alguns dos grupos mais negativos que formavam o conceito separatistas não haviam sido apropriadamente favoráveis ao caso da esfera planetária. Ou seja, nós temos intraterrenos negativos aqui. Ela estava com muita pressa para uma outra reunião, onde o resto dos grupos separatistas antigos estavam aí reunidos. Mas dizem que eles têm um estranho hábito de achar que seres extraterrestres são apenas parecidos com os seres da Terra, não podendo ter aparência humana. E que foi uma surpresa muito grande para ele ao ver que os seres extraterrestres estão aqui na Terra, exatamente com a aparência humana, fazendo trabalho de consciência. E sugeriu que esses seres, também do interior, foram criticados por uma mais de suas normas que datam um milênio. De acordo com o relatório dele, em 23 de setembro, essas normas poderiam muito bem incluir a colaboração com as elites, né, e sociedades secretas que manipulavam a humanidade, ou seja, esses seres negativos estavam aí, né, de certa forma, manipulando a humanidade. Mas eles também teriam aí um ênfase em manter a sua pureza genética. De acordo com o grupo com o Corigode, o grupo da Terra Interior que Kari pertence decidiu mudar sua política separatista e começar, então, a ser revelado para a humanidade da superfície, vocês viram que o gato pulou até minha frente, né? Fazendo um acordo, então, para que todos trabalhassem em prol da biosfera terrestre. Por que eu estou trazendo essa notícia? Porque Corigode é muito conhecido por aí, né, pessoal? Então, assim, por mais que tenha a parte mental dele, de contato, claro que tem um fundo de verdade que a gente deve levar em consideração. Ele diz que eles estarão presentes, estão presentes com suas naves aqui, que as naves que nós estamos vendo, a maioria delas são de intraterrenos, e que eles pretendem fazer um contato e testes com os humanos muito brevemente. Um contato-teste, ou seja, uma aproximação, mas que a gente não se assuste, porque as vestes deles são bem humanoides, entendeu? Como nós. Então, olhos morenos, então vamos ficar a par disso, que isso é uma promessa de Corigode que está aqui, né, nessa notícia que eu trouxe. Entendeu, Ronaldo? Peraí. Só um minutinho. Ronaldo, bem, pessoal, fala de intraterreno, nem sempre... E aí, Cris? Liga a sua imagem aí. Vamos lá. Entendeu o que eu disse, Ronaldo? Perfeitamente. Aliás, ô Cris, essas informações são muito interessantes.
Depois eu quero vê-la, né? Dar uma olhada nessa informação, entender um pouco mais. Assim, é exatamente o momento que nós estamos. Existe toda uma reunião do plano extrafísico, também os seres que já estão aqui no planeta Terra, tanto os intraterrenos como os extraterrestres, e a coisa, pessoal, é muito maior do que vocês imaginam, né? Então, não é só a questão das explosões solares, não é transição planetária somente, é um rearranjo das órbitas de todos os planetas para uma nova fase. E vocês entendem? Não é só o planeta Terra. Todos os planetas que fazem parte desse conjunto, dentro desse cosmos que a gente faz parte, estão passando por transformações, não é, Cris? Sem dúvida. E eles deixam claro que isso é um plano do desacobertamento e para uma aproximação muito maior, né, dessas civilizações com as civilizações humanas. E por isso que hoje nós temos muito contatados aí com os intraterrenos, porque existe realmente, né, uma aliança, né, dos seres, deixando bem claro que nós, como uma consciência coletiva, estamos escolhendo o caminho e o cronograma também para o futuro, ou seja, já estamos com o nosso cronograma praticamente pronto, né, para o que virá. Então, pessoal, e a gente se prepare para o nosso máximo melhor possível, porque, veja bem, foi encontrado uma pessoa muito séria, né? Ele disse, Ronaldo, ele disse também que há 22 programas de misturas genéticas entre seres de outras raças e a nossa, ocorrendo neste momento. Ou seja, nós somos aí filhos das estrelas, né? E também os próprios intraterrenos, eles estão aqui porque eles já têm uma capacidade mais espiritual maior que nós, são os nossos manos mais velhos, né, Ronaldo? Exatamente, são eles que nos apoiam, tanto na limpeza do planeta, através da natureza, né? Todo esse trabalho que eles fazem nos oceanos, porque senão, Cris, como nós somos crianças, né, siderais, a gente faz uma bagunça tremenda aqui no planeta, na nossa casa. A gente deixa tudo desarrumado, entendeu? Então, esses irmãos maiores, eles acabam arrumando as coisas no que eles podem, tá? Eles arrumam a nossa casa, porque essa casa, pessoal, biologicamente falando, ela é um jardim da vida. É um dos planetas, segundo esses irmãos extras e intras, dos mais bonitos e com a maior biodiversidade que existe, que possa existir. Então, eles têm muito carinho por nós, né? Eles têm muito carinho, porque nós estamos aqui com a Terra como um empréstimo, né? Nós estamos vivendo aqui na superfície com essas experiências ou experimentações, mas nós somos bagunceiros, né? Nós somos crianças rebeldes. De vez em quando a gente quer brincar com fogo, mas eles não permitem que a gente brinque com fogo, porque se aqui esse planeta, se acontecer alguma coisa, por exemplo, numa manifestação nuclear, vai atingir todos os papos, tá? Acho que foi fantástico, eu te agradeço aí você participar com a gente, eu sei que da próxima vez a gente vai estar no horário certinho, né, às 19 horas, mas, Cris, foi maravilhoso, e fica aí a tua mensagem aí dessa noite aí para os internautas. Vamos lá. A mensagem principal de Corey, né, foi dada telepaticamente para ele por essas entidades, é que devemos elevar nossa vibração com amor, consciência e escapar dessa roda kármica. Aí sim, de forma inteligente, a gente consegue sair do karma e entrar no nosso dharma. Porque o mundo, Ronaldo, o mundo não é dos espertos. Ele é dos despertos. E é isso que a gente precisa entender. Eu uso isso lá na Maria Pereira, mas essa frase é minha. Porque a gente confunde muito e acha que é uma grande vantagem somente ser esperto. Né? Eu acho que o mais importante é a gente buscar ser correto, ser coerente, ser lógico em tudo que fazemos. Aí sim nós estamos despertando para o nosso máximo melhor possível. Gratidão, Ronaldo. Vamos estar contigo, com vocês todos que assistiram essa live também. Eu peço desculpas por ter entrado atrasada, né? Mas assim, hoje o dia não foi fácil, viu, gente? Não foi. Não está sendo para ninguém, não é verdade? Pessoal, também agradeço a participação de todos. Acesse nosso site, crontv.com, né? Se inscrevam aí no WhatsApp, tá? Que tem muita gente boa lá. Dá para a gente trocar ideias, informações, dados, tudo que a gente faz aqui no canal, a gente consegue se interagir também pelo WhatsApp. E fiquem ligados, porque logo, logo a gente tem outras
lives aí, alguns assuntos bem interessantes, né, Cris? Sem dúvida, nós estamos aqui para isso, nós vamos marcar aí algumas reuniões para vocês estarem conosco. Quero dar um abraço, um beijo em cada uma de vocês, cada um de vocês, porque eu acho que o pulo do gato aqui em cima do meu computador, pessoal, mas eu tenho 10 gatos, né, Ronaldo? Você sabe disso. Só proteção aí, né, Cris? Sejam lúcidos nesses momentos aí, porque assim, tenho certeza que somente a lucidez poderá nos tirar dessa grande contramão. Gratidão, pessoal, gratidão, Ronaldo. Honra enorme estar com vocês. Até a próxima live, pessoal. Até mais, pessoal.